Agora, Fiel, informação importante de última hora com a Lili Nascimento sobre o depoimento aí do Marcelinho Mariano e também mais sobre o Augusto Melo. A Polícia Civil chamou primeiramente o Marcelinho e na quarta-feira o Augusto Melo também irá depor na Polícia Civil, hein? Mano, é só perder que começa crise atrás de crise, hein? Então se liga nas informações da Lili, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, dê uma notícia. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Semana de depoimentos, já a gente vai falar da vitória do Flamengo sobre o Grêmio, tá? Mas semana de depoimentos envolvendo diretores do Corinthians, presidente do Corinthians também, sobre o caso Vaidebet. Você lembra, né? A questão da intermediação lá do patrocínio da Vaidebet com o Corinthians, tem o intermediário, mas o intermediário tem a história que era um laranja, e o dinheiro do intermediário para onde foi, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe onde está esse dinheiro até agora, enfim. Então a polícia está apurando esse caso e a gente tem novidades sobre esse assunto. A Lili Nascimento vai trazer para a gente agora. Olá, William. Boa tarde para você, aos amigos do Equipe F, ao Fã de Esportes. A gente está aqui na delegacia na região central de São Paulo. Nesta segunda-feira, o ex-diretor administrativo do Corinthians, Marcelo Mariano, foi ouvido pelo delegado doutor Tiago Fernando Correia e o promotor de justiça Juliano Atoge. Isso por conta da investigação do caso Vaidebet, uma investigação que já dura pouco mais de um ano. Ele chegou acompanhado do advogado por volta de 2h da tarde, na condição de investigado e não de testemunha. O depoimento durou cerca de 2h30 e na saída o advogado de Marcelo Mariano falou com a imprensa. Hoje nós ficamos por 3 horas aqui em depoimento. O senhor Marcelo Mariano, que é sócio, conselheiro, inclusive foi diretor administrativo do clube, teve a oportunidade de hoje, durante 3 horas, responder todas as perguntas feitas, tanto pelo promotor de justiça, o doutor Juliano, que presenciou, quanto pelo doutor Tiago, delegado do caso, que também fez diversas questões. E quem sabe, quem vive Corinthians, quem respira Corinthians, sabe que o senhor Marcelo é uma pessoa não ligada a cargo, não ligada à vaidade, não ligada a poder, mas uma pessoa que interessa para o time, atua em favor do time, assim como sempre foi. No mais, sobre o inquérito em si, sobre o que foi de fato apurado e trazido à luz, o processo tramita em sigilo. A gente não pode declinar esses fatos específicos, mas a gente pode falar com tranquilidade e com responsabilidade que tudo foi respondido e esclarecido à inocência do senhor Marcelo. Foi isso. Outros 2 depoimentos são aguardados para esta semana, do ex-superintendente de marketing Sérgio Moura e também do presidente Augusto Melo. Sérgio Moura deve ser ouvido nesta terça-feira e o presidente Augusto Melo na próxima quarta-feira. Os advogados de defesa do presidente Augusto Melo pediram o adiamento do depoimento dele na quarta-feira aqui na delegacia, mas o delegado que investiga o caso não acatou o pedido. Ou seja, ele é aguardado às 2h da tarde para depor. Caso ele não compareça, perderá a oportunidade de se defender, porque de qualquer forma o inquérito será encerrado e encaminhado ao Ministério Público. É uma investigação que dura pouco mais de um ano e que está próxima de chegar ao fim. Eu volto com vocês aí do estúdio. Valeu, Lili. Então é isso, hein? A gente acompanhando todos os desdobramentos desses depoimentos, um hoje, outro amanhã. Augusto, não queria quarto, mas vai ter que ir lá, meu filho não tem jeito. Então a gente vai acompanhando durante todos esses dias, durante a nossa programação, e você acompanha no nosso site também, no espn.com.br. Primeira coisa que eu quero passar para vocês é a situação da comissão técnica do Corinthians. O técnico Ramon Dias e o seu fiel escudeiro, seu filho Emiliano Dias, seguem bancados por Augusto Melo e por Fabinho Soldado. Mas há uma questão muito importante que a gente precisa, passar para vocês nesse vídeo, é que existem jogadores insatisfeitos. Basta ver no elenco, jogadores que nunca mais tiveram oportunidades, ou aqueles, que a gente não sabe o motivo, pararam de ser aproveitados ou são pouco aproveitados pelo técnico. No caso, por exemplo, do derby contra o Palmeiras, o Corinthians perdia por 2-0, morreu com 2 substituições e o Thales Magno, por exemplo, sequer foi utilizado na partida. Um jogador que o Corinthians está pagando 5 milhões de reais a mais, já havia pago por ele, para ele ficar por empréstimo nesse período todo, e agora 5 milhões de reais a mais por apenas 6 meses. O Corinthians paga 5 milhões por apenas 6 meses, ele ganha quase $500 mil por mês no Corinthians, faz aí você as suas contas, quanto que o Corinthians vai gastar então com o Thales Magno, já que ele fica até dezembro desse ano, o Corinthians gastando bastante, ele não é aproveitado. É um dos jogadores insatisfeitos, além dele tem outros também, Charles, Alex Santana, tem vários jogadores que estão insatisfeitos com o trabalho, claro,
do Ramon Dias, do Emiliano. É claro que eu estou falando também de jogadores que não estão sendo aproveitados, mas existem sim aqueles titulares também que não curtem muito o trabalho do técnico. E existe também a ala, né, que é fechada com o Emiliano, principalmente, tá? Que a outra ala, inclusive, chama de panela, enfim. Então, o Ramon Dias, ele segue, né, causando divisão no grupo, no sentido de opinião, né? Não é que o grupo está dividido, rachado, mas no sentido de opinião em relação ao Ramon e ao Emiliano. Alguns gostam, outros não. E em relação ao Augusto, ele está mais preocupado, né, em se segurar no cargo de presidente do que está preocupado com as questões do Corinthians, como reforços, enfim, e Ramon Dias. Então, eu acho que o torcedor corintiano não deve, aquele que não gosta do trabalho do Ramon, criar algum tipo de esperança que em caso de uma próxima derrota ele vai cair. Torça para o Coringão, porque ele não vai cair, tá? E mesmo que ele fosse cair, continue torcendo sempre pelo Corinthians, né? Foi assim no Campeonato Paulista, que assim seja com o torcedor corintiano, mas a situação do Ramon, por enquanto, é confortável com o Augusto e com o Fabinho, claro que são dirigentes, tudo pode mudar no clube, mas com o grupo, o bicho está começando a pegar. E se o bicho está começando a pegar em relação ao Ramon Dias, já pegou faz tempo com a doutora Ana Carolina, tá? Ela é chefe do departamento médico do Corinthians e entrou com uma espécie de rota de colisão com o departamento de comissão técnica do clube, né? Informação do meu amigo Chicaroli, confirmei, é verdade, existe realmente essa crise, esse racha em relação, não ao DM, tá? Vou ser mais específica, a doutora Ana mesmo, com a comissão técnica do Corinthians. E aí eu vou trazer as informações agora do canal Café do Setorista, né, separando as coisas, até para vocês, né, entenderem, né, quem está dando qual informação. O que eu apurei? Que a comissão técnica reclama muito de falta de transparência da doutora Ana em relação aos jogadores que estão lesionados. Eles não conseguem fazer o planejamento, volta do jogador, inclusive influencia até no preparo, né, do time na semana, que vai influenciar na escalação, e eles reclamam que não há muita informação, falta informação, transparência da doutora em relação aos jogadores que ficam lesionados, principalmente do que eu estou falando agora, é prazo de retorno, tá? Eles nunca sabem, né, quando que fulano vai voltar, ou ciclano vai voltar, e eles ficam meio pilhados com isso. Ela também perdeu força em rota de colisão com o Fabinho Soldado, ela não se dá bem com o Fabinho Soldado, e o Fabinho tem muito mais força do que ela no clube hoje, e ela está perdendo esse braço de ferro com o Fabinho Soldado. Enfim, fora o DM, né, que a cada dia mais jogadores vão entrando no departamento médico, ela está perdendo tanto a moral no clube, ela é a chefe do departamento médico do Corinthians, e ela ficou extremamente magoada porque ela não foi escolhida também, né, para viajar com o Rodrigo Garro. O Corinthians enviou outro médico, outro profissional, e não foi a doutora Carolina para acompanhar o camisa 8 em Madrid, né, na Argentina. Então, só para você ter uma ideia, ela sequer viajou quando enviou outro profissional para acompanhar o Rodrigo Garro na Espanha, quando ele foi fazer o trabalho com o fisioterapeuta, para cuidar da tendinopatia no joelho direito, fisioterapeuta indicado por Memphis Depay, que é lá da Espanha. A situação dela é realmente de risco de demissão, e ela está realmente na mira da demissão no Corinthians, clima ruim para a doutora Ana Carolina. Se quiser se manifestar, a doutora Ana Carolina, claro, o canal Café do Setorista está aberto, inclusive uma entrevista ao vivo aqui comigo, enfim, ou então, se quiser, né, me chamar no WhatsApp, a gente também, né, tá sempre pronto a ouvir, porque esse é o jornalismo. E agora, hein, Augusto Melo vai cair, vai ser, enfim, destituído do cargo. Como é que fica a situação de Augusto Melo no Corinthians? A Gazeta Esportiva soltou uma matéria que podemos, né, dizer que é bombástica, tá? Bombástica. Só para você ter uma ideia, a matéria é muito grande, depois você dá uma lida. A Justiça, né, concedeu a liberação, né, para os investigados e os seus advogados terem acesso ao conteúdo do processo envolvendo o Corinthians e a antiga patrocinadora, tá? A reportagem da Gazeta, não é o canal Café do Setorista, né, teve acesso a parte desse material em meio a centenas de páginas, a um despacho em que o delegado Tiago Fernando Correia, tá, responsável pelo caso aí, né, enfim, também, né, pelo departamento que é responsável por casos de lavagem de dinheiro, no processo, segundo a reportagem, o delegado afirma ter elementos suficientes para indiciar Augusto Melo, Sérgio Moura e Marcelo Mariano, que inclusive, né, está dando depoimento exatamente no momento que eu estou gravando esse vídeo.
E a reportagem diz que o processo, o doutor Tiago, né, coloca ali que há elementos suficientes para indiciar, né, o trio, né, inclusive o presidente do Corinthians, por associação criminosa, que é antigo crime de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro com receitas desviadas do próprio Corinthians para este fim criminoso. Segundo a matéria, está escrito lá, tudo que eu estou lendo aqui está escrito, tá? Enfim, mais detalhes você pode acompanhar lá, eu quero só trazer uma coisa para vocês. Hoje, informação também exclusiva, o CORE se reúne para falar das contas do Corinthians que vão ser votadas no próximo dia 28, tá certo? Então, só para você ter uma ideia, o que me passaram, e que não dá para saber, são 300 conselheiros que vão votar as contas do clube, não dá para saber, né, se as contas vão ser aprovadas ou reprovadas. O que a gente sabe é que o CORE vai fazer, né, enfim, um parecer hoje, e também, né, outros conselhos, né, outros departamentos ali do conselho do Corinthians vai fazer também, né, os seus pareceres. Então a gente vai aguardar. O que me falaram é o seguinte: se as contas do Corinthians forem reprovadas, o estatuto não deixa claro, então há duas vertentes, tá? Primeiro, ele pode ser afastado diretamente, já sair do cargo de presidente, ou ser levado a um novo processo de impeachment, tá? Então a gente vai ter que aguardar, né, para saber no próximo dia 28. Então o Augusto, além da questão envolvendo a antiga patrocinadora, ainda corre esse risco no Corinthians em relação às suas contas, tá certo? Comenta aqui embaixo, acha que o Augusto vai durar no cargo de presidente do Corinthians com tanto, né, com tanta coisa aí em cima dele? Informação exclusiva também, quando o Igor Coronado vai retornar, né, a vestir a camisa do Corinthians? Vou te contar o que aconteceu com ele, se é grave ou se não é, e quando ele volta aos gramados, isso agora com exclusividade. Olha só, Igor Coronado, hein? Ele que sofreu aí um probleminha no ombro, né, e não pôde jogar o clássico contra o Palmeiras, enfim, socorreu no jogo contra o Vasco, né, o Coronado que tinha tudo para emplacar agora como meia, né, um camisa 10, já que o Garro tá fora, e eu que acertei no prazo do Garro, vocês viram que ele não voltou, vou te falar do Coronado agora. Ele sofreu uma luxação no ombro, e foi um caso de quase cirurgia, tá? Então não foi um caso simples o do Igor Coronado, né? Uma luxação forte ali no ombro, que é considerado um caso, tá, de quase cirurgia. Então, só para você ter uma ideia, o Coronado só vai voltar a campo daqui 2 semanas, né? 2 semanas contando o dia da lesão. Então, quer dizer, ele não vai enfrentar o Fluminense, deve ficar a próxima semana fora e volta só na outra. Então, esse é o prazo aí para o retorno do Rodrigo Garro, 2 semanas fora, tá? Para ele retornar aos gramados, né? Eu definitivamente, eu sei que acontece, mas desisto de Rodrigo Garro, desculpa, Igor Coronado, desisto de Igor Coronado, o Garro não. Tinha tudo para emplacar e agora Coronado podendo voltar aos gramados somente daqui 2 semanas. Tá certo? Então é isso aí, fiel, mano. É o Corinthians perder, começa a vir crise atrás de crise, mano. É os caras sendo intimados pra depor, Augusto Melo, Marcelinho Mariano. Mano, esse cara não passa confiança nenhuma, né? Olha pra cara deles, mano, parece que tem alguma coisa ali, né? Não sei, mano. A polícia mesmo vai tentar desvendar isso daí. E Augusto Melo, se ele tiver alguma coisa nesse caso aí, da casa de aposta do ano passado, mano, tem que cair fora do Corinthians, tem que ser empichado, expulso. Se ele tiver algo envolvido ali, né? Com aquele, acho que é 25 milhões de repasse, se tiver alguma coisa envolvido, ele tem que sair fora do Corinthians, não vão passar pano pra dirigente, cara. O Corinthians é muito maior que esses caras aí. Roubou, é rua. Claro que tem outros que devem ter roubado aí também, mas ninguém descobriu ainda, né? Não vou citar nomes aqui pra não ter problema. Então é isso. Com relação ao Coronado, cara, eu também já desisti do Coronado. Não dá mais, o cara tem contrato até o final do ano aí. E deixa acabar o contrato e deixa seguir o caminho dele. Não deu certo, não vai dar certo. Temos aí 6, 7 meses de temporada. Na verdade, vai até dia 23 de dezembro, né? Então, cara, não dá, cara. O Coronado não dá, muito fraco fisicamente. Tem uma qualidade técnica, tem, mas fraco fisicamente, não tem intensidade, se machuca o tempo todo. Então, o Corinthians tá tendo mais prejuízo do que lucro com um cara desse aí dentro de campo, cara. Quase 2 milhões um cara desse. Cara, você consegue achar jogador muito mais barato que entregaria muito mais o Coronado ali no meio. Eu lembro que teve um jogador do Cincinnati da MLS, cara, um baixinho, camisa 10, joga muita bola, seria muito mais útil. O Coronado ele deve ganhar mais que 500 mil por mês. Então, péssimo negócio do Coronado. A única vez que eu tive esperança nele foi no passado na Sul-Americana contra o Fortaleza, lá nos 2 jogos. Na verdade, só no primeiro jogo, né? Que no segundo jogo ele não jogou nada. Mas depois disso, ele ladeira abaixo, cara. O cara não consegue ter uma sequência e quando tem, se machuca.
Mano, é agora que era a hora do Coronado. O Gal fora, ia ficar alguns jogos fora. Era a hora do Coronado pegar a camisa 10 entre aspas, né? A função de 10 de meia pensador ali e mostrar que tem bola pra ser titular, mas não é isso, né? Um cara que se machuca, uma lesãozinha no ombro, apesar que o Samer falou que foi quase caso de cirurgia, né? Eu vi um outro jornalista falando que era só uma pancada, mas eu acho que realmente não foi, mas não dá, cara. É tentar no meio do ano contratar, mano, 2 zagueiros, um meia ali, armador, e um atacante. E lateral direito, né? Lateral esquerdo a gente tem um Dilério, mas quando entra o Matheus Bidu ou o Hugo, meu Deus do céu, só por Deus, a gente tem que rezar os caras não fazerem merda ali, e é o tempo todo fazendo merda, tanto o Hugo quanto o Matheus Bidu. Então é isso, Fiel, deixa o seu like, se inscreve aí, comenta o que você achou desse vídeo, mano. Mano, Corinthians é fogo, mano, é só perder, começa a aparecer a zica aí, um atrás da outra. Então, que quarta-feira volte a vencer o Fluminense pra voltar, entre aspas, às notícias boas, já que vai ter o depoimento ainda do Augusto Melo às 2 da tarde, antes do jogo contra o Fluminense, que é às 7h30 da noite, horário horrível de Campeonato Brasileiro, cara. Estádio, vocês vão ver, quarta-feira, várias partes vazias ali por conta do horário, 7h30, horário de pico em São Paulo. Essa CBF é uma vergonha, uma piada, cara. Os caras... E depois o Coringão joga sábado, às 4 da tarde, contra o Sport. O horário é legal, mas... fazer o quê? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Timão, notícias aqui todo dia pra fiel torcida. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.